A culpa do Brasil ainda é de Portugal? Ou já está na hora de crescer? Esse é o tema desse vídeo. Porque eu fiz um vídeo falando sobre o poder de compra do brasileiro. Falei de uma forma simples, quanto custa praticar um esporte em Portugal, no caso tênis e futebol, e quanto custa praticar o esporte no Brasil. Aí apareceu um debate nos comentários e eu achei muito interessante. Teve gente dizendo que, mas o Brasil foi colônia, mas Portugal explorou, mas a culpa vem lá de trás. Antes de qualquer coisa, eu quero agradecer quem comentou, porque isso realmente merece uma conversa mais profunda e mais séria. Vamos lá? A pergunta é simples. Até quando a culpa do Brasil vai ser dos portugueses? Dos portugueses, dos holandeses, dos italianos, dos ingleses. Italianos? Bom, eles vieram para trabalhar, plantar, construir família e ajudar o Brasil a se formar, não é mesmo? Que nem os portugueses. A história importa. Claro que importa. O Brasil teve colonização, escravidão, exploração, concentração de poder, erro, abuso, violência, golpe de Estado. Tudo aquilo que qualquer pessoa minimamente honesta precisa reconhecer. Mas existe uma diferença enorme entre entender a origem de um problema e usar essa origem como desculpa eterna para não resolver nada. Sabe o vitimismo? Mais ou menos isso, né? O mundo inteiro foi formado por conquista, disputa territorial, guerra, domínio e exploração. E essa era a lógica da época. Não dá para pegar o conforto moral de 2026, sentar no sofá, abrir um livro e julgar 1500 como se aquelas pessoas vivessem com os valores, os tratados internacionais e a internet de hoje. Quer discutir história? Então, discuta com contexto. Povos indígenas também guerreavam entre si. Havia alianças, rivalidades, disputa, violência, domínio territorial. Muitos grupos se aproximaram dos portugueses justamente para enfrentar os seus próprios inimigos. A história real é mais complexa do que essa novela infantil de mocinho e vilão. Mas o ponto principal nem é esse. O ponto é que o Brasil tem mais de 200 anos de independência. Mais de 200 anos. Já teve império, república, ditadura, redemocratização, Constituição, Plano Real, internet, globalização. Exemplo de países que deram errado e exemplo de países que também deram certo. O Brasil viu tudo isso e mesmo assim continua esmagando o próprio povo. Hoje o brasileiro trabalha demais para viver de menos. Paga imposto no consumo, no salário, no carro, na casa, na empresa, na comida, no combustível, na roupa, no esporte do filho. Tudo vira luxo. Fazer esporte virou luxo. Ter carro virou luxo. Morar com segurança virou luxo. Educar bem o seu filho virou luxo. Ter paz virou luxo. Uma caminhonete antiga, que em outro país seria apenas uma sucata velha, aqui no Brasil virou patrimônio de quase R$500 mil. Isso não tem cabimento. O Brasil virou o país das coisas sem cabimento. E o brasileiro perdeu a sensibilidade para o absurdo. Aí vem alguém dizer que a culpa ainda é da colonização. Não é. A culpa hoje é de um Estado caro, inchado, ineficiente, burocrático e faminto. E de uma elite política que vive do problema que promete resolver. É de uma educação que não liberta. Uma educação que muitas vezes forma gente ressentida, dependente, incapaz de pensar com profundidade e com coragem. Geração Paulo Freire. Porque educação de verdade não é doutrinação. Educação de verdade ensina a ler, calcular, pensar, trabalhar, produzir, servir, construir família, criar patrimônio, exercer talento e assumir responsabilidade. A parábola dos talentos não ensina o homem a enterrar aquilo que recebeu. Ensina a multiplicar. Quem recebeu um dom, uma inteligência, uma origem, uma oportunidade, uma família, uma história, tem o dever de transformar isso em algo maior. Não é mesmo? Um país que enterra os talentos do seu povo está cometendo um crime moral contra o próprio futuro. Foi isso que o Brasil fez durante décadas. Enterrou o talento e depois chamou o fracasso de destino histórico. Não é. Eu não aceito essa tese. A história explica o ponto de partida, mas responsabilidade é o que muda o destino. A Coreia do Sul saiu da guerra, da miséria, da destruição, investindo em educação, disciplina, tecnologia e trabalho.
No Brasil querem cortar o trabalho, inclusive. Singapura era pequena, pobre, sem recursos naturais e virou referência mundial de ordem, riqueza e eficiência. Então não me diga que um país está condenado para sempre por causa da sua origem. O que condena um país é continuar repetindo os mesmos vícios, protegendo os mesmos parasitas e punindo quem trabalha. O Brasil não precisa de mais desculpas, precisa de coragem. E o brasileiro que tem sangue europeu, origem europeia, direito à cidadania portuguesa ou italiana, precisa entender uma coisa: você não é obrigado a ser prisioneiro no lugar que você nasceu. Liberdade também é poder escolher onde viver. E se o Brasil virou o país das coisas sem cabimento, talvez esteja na hora de você olhar para a sua árvore genealógica e descobrir se existe uma porta aberta na Europa. Porque no fim das contas, passaporte europeu não é só documento. É plano B, mobilidade, segurança para você e para os seus filhos e liberdade geográfica. E liberdade, meu amigo, não se pede, se conquista.